disciplina de História do Direito, hoje dia 31 de março de 2021. Vamos dar continuidade à nossa disciplina agora, fazendo a transição do direito antigo para o direito medieval. Vamos ver aqui, as pessoas ainda estão entrando. Hoje nós temos alguns slides para acompanhar a nossa aula, para organizar um pouquinho o conteúdo. E vocês estão conseguindo acompanhar os materiais? A gravação da aula anterior teve algum problema, alguma coisa que as pessoas não estavam conseguindo abrir pelo Drive. Aí eu coloquei disponível pelo YouTube. Legal. Muito bem, então lembrem-se também que vocês têm até a segunda-feira da semana que vem para fazer a sua primeira avaliação. Né? E é importante, eu destaco, que o conteúdo da avaliação, as respostas, elas devem ser baseadas nos textos, tá? Principalmente nos textos em PDF. A nossa aula, ela coincide apenas em parte com o conteúdo do material escrito. Tá bom? Isso, ó. Os textos, materiais, esses, só não os podcasts. Realmente, eu fui procurar o link do podcast e por aquele site, realmente, eles desapareceram. Porém, se você procurar pelo seu celular ou pelo navegador, pelo nome, o título do podcast, você consegue encontrar em outras plataformas. Eu só não fui atrás de atualizar todos os links ainda. Tá? Até porque eu tenho que ver qual plataforma que eles estão. Se você tiver Spotify, Google Podcasts, todos aqueles aplicativos de música ou de podcast, você encontra por ali. Tá? Pelo menos eu sei que funciona dessa forma. Ok? Bom, pessoal, vejam que eu trouxe para vocês aqui algumas imagens para a gente fazer uma retomada dos conteúdos que a gente já aprendeu na aula anterior e nas duas aulas anteriores, em especial, para a gente estabelecer bem um contraste acerca das principais características do direito medieval. Tá? Por que eu digo isso? Porque o direito medieval ele é muitas vezes interpretado como algo que se diferencia do direito antigo, principalmente aquele que vem do direito romano clássico e pós-clássico, para a gente entender as suas especificidades. E depois, nas próximas aulas, a gente faz o contraste do direito medieval para com o direito moderno. E a primeira coisa que a gente deve lembrar e retomar do conteúdo das aulas anteriores é que a gente estava anteriormente falando sobre um direito no contexto do Império Romano. Né? Vocês lembram das relações do direito na República, no Império, aquela ideia de direito romano clássico, direito romano pós-clássico. Essas definições vocês já conhecem. E a gente precisa destacar que naquele período, e na imagem aqui eu trago o que seria o apogeu do poderio militar, territorial romano, grande parte dos territórios e dos povos, né, do continente da Europa, do norte da África, da Ásia Ocidental, grande parte de muitos povos estavam sujeitos ao mesmo sistema imperial. Tá? E isso trazia uma concepção, né, de permanência, de unidade, de estabilidade, que
vai ser, digamos assim, vai servir de um molde, né, para a compreensão do direito romano da antiguidade. Tá? Na Idade Média, a gente não vai ter esse império romano, a gente não vai ter esse sistema que engloba diferentes povos, diferentes territórios. Né? A gente vai ter justamente o contrário, a gente vai ter a ausência desse sistema. Tá? Do período do Império Romano, a gente tem um conjunto de elementos que intelectualmente eram vistos e eram concebidos como unidades, tá? A gente não pode levar assim ao pé da letra esses elementos como se fossem 100% verdadeiros, mas, por exemplo, os romanos, eles achavam, principalmente quando vocês veem esse mapa aqui anteriormente, ó, esse mapa, eles achavam que basicamente todo o mundo civilizado, né, exceto ali o reino Particum, né, o reino dos Pártia ou da Pérsia, né, praticamente todo mundo civilizado estava sob o domínio do Império Romano. Então havia uma ideia de totalidade, né, de um império, um mundo praticamente inteiro sob esse único sistema. Tá? Não é verdade exatamente, né? Existiam várias outras civilizações, mas essa concepção de unidade, ela é muito forte, muito marcante, muito presente, em especial porque ela não vai existir da mesma forma na Idade Média. Tá? Então vejam só, havia ali no Império Romano uma unidade política, havia um governante, né, um sistema de administração imperial, a figura do imperador que centralizava o poder e representava essa unidade. Havia uma unidade jurídica, né, um sistema jurídico estabelecido pelo direito romano, representava um sistema único, coerente, que era aplicado a diferentes povos e diferentes territórios. Tá? Havia, sim, em alguma medida, um pluralismo jurídico, no sentido de que o direito romano ele era flexível e ele era capaz de se adaptar a diferentes províncias, a diferentes contextos culturais. Então havia também aquilo que era chamado de direito romano vulgar, né? Era o direito romano adaptado às características particulares de cada província, de cada povo, né? Em especial porque os romanos eles tinham conquistado reinos que tinham suas próprias tradições jurídicas, né? Então o direito romano ele sim variava de lugar para lugar, mas quando a gente olha aquele mapa, a gente tem uma sensação de uma grande unidade, né, de um sistema que tende a ser unificado. Além disso, existe uma suposta unidade cultural. Né? A língua latina e, em menor medida, também o grego, né, são línguas que vão unificar essas diferentes culturas, esses diferentes povos. Haverá uma certa integração cultural. As províncias, principalmente as mais povoadas pelos romanos, que ficam por mais tempo no Império, passam por um processo de romanização, tá? Que quer dizer que existem mudanças que vão ocorrendo dentro daquela sociedade e existe uma espécie de unificação, uma tendência à unificação cultural das práticas sociais ao longo de diversos lugares do Império. Tá? A ideia é de que existe uma burocracia associada ao Império Romano, faz com que as pessoas transitem de um lado para o outro, que um legionário ele passe um tempo na Britânia, depois ele acaba indo parar no Egito ou na Síria, e as pessoas vão andando por esses diferentes lugares, ou servindo ao império, ou fazendo comércio, outros tipos de atividades. Existe uma conexão muito forte entre esses diferentes territórios e diferentes povos sob o Império Romano. Né? E, além disso, e mais para o final do Império Romano, existe uma tendência de unidade religiosa, tá? Existe o processo de cristianização do Império. E essa unidade religiosa o fato de que
o cristianismo ele eventualmente vai se tornar uma religião oficial, monopolística, digamos assim, né, excluindo todas as outras religiões, faz parte de um processo do Império Romano, um processo tardio, né, porém um processo irreversível, um processo duradouro. Enquanto na passagem da Antiguidade para a Idade Média, todas essas unidades, né, unidade política, jurídica, cultural, elas vão ser fragmentadas, aí esta unidade religiosa, de certa maneira, vai permanecer para o período seguinte. Quando a gente fala dessas unidades, não significa dizer que elas são 100%, né, que o sistema era perfeito, que realmente havia uma unidade plena de cultura, do sistema jurídico, etc., mas significa apontar para o fato de que existe uma estabilidade, uma continuidade nas práticas sociais, nas práticas culturais, e isso implica um funcionamento da sociedade de uma maneira diferente de outras sociedades que não eram marcadas por essas características de estabilidade, de continuidade, de integração social. Inclusive, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês imaginarem um cotidiano na Idade Antiga, né? O cotidiano sob o Império Romano. As pessoas que tinham uma vida relativamente pacífica, que podiam dedicar às suas relações pessoais, privadas, podiam encomendar um retrato, podiam ter um mosaico na porta de casa, avisando os visitantes, né? Cuidado com o cão, né? Coisas assim, que estabelecem e como deixam marca escrita, deixam marca física, vão estabelecer uma conexão dos próprios historiadores do futuro, digamos assim, com esse passado romano, né? Essa ideia de que naquele período havia excepcionalmente uma estabilidade social, política, econômica, de forma que as pessoas da modernidade vão sentir muitas vezes uma conexão com o passado romano, mais do que com o passado medieval, né? Aqui vocês veem um mural que é conhecido como as mulheres de biquíni, né? As pessoas praticando esportes e essa imagem, de certa forma, transmite um senso de normalidade. Não sei se vocês têm essa mesma sensação ao verem essa imagem, né? Essa ideia de que existe ali uma vida estável, normal, digamos assim, né? Em que as mulheres, em especial, têm um grau de autonomia e de liberdade relativamente maior do que em outros sistemas legais da época, né? E maior do que nos contextos seguintes, digamos assim. E o que mais? Perdão. O direito, ele tem a ver com isso também, tá? O fato de que o direito é capaz de regular essa estabilidade social. Tá? Então, muitas vezes se associa o direito romano a esse tipo de uma sociedade capaz de operar normalmente. Tá? Para recapitular, né, o Império Romano Tardio ele era marcado por um processo de centralização política e jurídica. Tá? Então, para o direito, isso significa que a centralização dos poderes nas mãos do imperador, né, trazia também o poder de interferir no funcionamento do direito. Tá? O imperador ele também podia agir como um julgador de última instância, né? Ele interferia em processos judiciais, por exemplo, e ele também tinha cada vez mais o poder de ditar leis, decretos, né, ordens que tinham um caráter jurídico e que podiam inovar o direito, transformar o direito, com base não necessariamente na tradição, no passado, nos costumes, mas na sua vontade, né, vontade soberana. Esse é um conceito que vem do processo de helenização do Império Romano,
né? Que é o fato de que os imperadores eles começam a agir, né, dentro de um conceito de poder que envolve a ideia de um rei, de um soberano, de alguém que tem um poder absoluto. Coisa que na tradição romana era vista como um problema, né? Porque os romanos, eles originalmente eles estabeleceram as suas instituições de forma republicana, né? Mas os imperadores, no Império Romano Tardio, eles tinham sim o poder de legislar e alterar o direito a partir da sua vontade. E essa vontade ela precisava ser moderada por elementos racionais, digamos assim, né? Por isso a participação dos juristas na atividade do governo imperial, né? Para eles darem uma moldura racional às leis, aos decretos, às ordens dos imperadores, né? Além de outras coisas. Vocês precisam lembrar que ocorre um longo período, isso não ocorre do dia para a noite, um longo período de invasões, né, dos chamados povos bárbaros, né, que eram aqueles que não pertenciam ao mundo helênico, greco-romano. E aí talvez vocês saibam, né, não sei se já ouviram falar, né, a palavra bárbaro, ela não tinha uma conotação tão negativa assim, na antiguidade. Homero chamava de bárbaro aquele que que eles não conseguiam entender, né? Não falava grego, então eles falavam ba, 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 ba. E aí esses eram os bárbaros, né? Aqueles que falavam de um jeito estranho. E esses bárbaros, né, eles, de certa forma, migraram para dentro do Império Romano. Às vezes pacificamente, às vezes sendo integrados como aliados, participando até do exército romano como tropas auxiliares, e às vezes organizados militarmente em invasões, né? E aí vocês têm um pouco desse histórico de diversos povos, né? Anglos, francos, godos. Aí esses godos eles vão se dividir os godos do leste, do oeste, daí nós temos visigodos, ostrogodos, vários vândalos, né? Eram aqueles que não podiam ver uma fachada do Itaú, que daí já iam ali quebrar. E deixa eu ver aqui. E aí nós temos a ideia de que o Império Romano ele vai, ao ser invadido, que digamos assim, aquele conjunto de unidades, unidade cultural, política, aquela estabilidade, aquela continuidade marcada pelo funcionamento contínuo do direito escrito, erudito, vai ser interrompida. Tá? A queda do Império Romano é vista como uma interrupção abrupta daquele conjunto de ideias e concepções que vinham se estabelecendo ao longo de séculos. Tá? E aí eu trago essa imagem, que é uma pintura neoclássica, né, moderna, sobre esse passado, sobre o saque de Roma. E aí vocês veem o contraste entre aquela imagem das pessoas tendo a sua vida normal e tudo mais, né, tendo um cotidiano estável, regulado pelo direito, e aqui essa ideia de queda abrupta, de uma destruição das instituições daquele período. Tá? Claro, a gente pode também relativizar essa transformação, quer dizer, os povos germânicos, será que eles eram tão diferentes assim dos romanos e tal, né? Mas essa é uma percepção muito marcante, é muito forte, muito influente para a história do direito. Tá? Essa ideia de que houve uma ruptura muito forte nas instituições políticas, nos sistemas legais, as práticas do direito, o pensamento jurídico vai ser alterado por isso, a cultura letrada romana, ela vai, em grande parte, deixar de ter lugar na sociedade. Tá? Somente alguns contextos, algumas instituições que vão dar continuidade a uma cultura letrada. E, claro, existe uma profunda mudança nas relações sociais e econômicas a partir da queda do Império Romano. Tá? Vocês também conhecem
a história da formação desses reinos, né, do início da Idade Média, final da Antiguidade, início da Idade Média, que são reinos que decorrem deste período de invasões. E esse período de invasões é marcado pelo fato de que esses povos eles se organizavam a partir de lideranças militares, né, que estabeleciam e que acabaram estabelecendo seus reinos por um processo de conquista. Né. Isso significa dizer também que em alguns territórios, né, esses reinos bárbaros ou reinos germânicos foram estabelecidos por uma elite guerreira, conquistadora, né, dominando um território e um povo, geralmente que estava acostumado a viver sob o Império Romano. Então, vocês vejam ali os visigodos, por exemplo. Os visigodos, que são os godos, né, esses góticos do oeste, que foram parar ali no oeste. Os visigodos eles vão se estabelecer na Península Ibérica e vão, de certa forma, estabelecer um reino para si, em que existe uma elite que tem a origem germânica, eles são os conquistadores, eles dominam aquele território militarmente, porque eles vencem o Império Romano, mas a população daquela província, em grande parte, continua sendo a população anterior, aquela que estava em processo de romanização. Então, agora, esses reinos, todos eles vão ser marcados por diferentes camadas sociais. Tá? Existem povos germânicos convivendo com povos de origem latina. E isso não vai acabar. Isso vai ser marcante, né, por muito tempo. Na verdade, a formação das sociedades medievais ela vem dessa mistura, dessa composição entre povos que anteriormente estavam habituados ao domínio do Império Romano, estavam em processo de romanização, e essa outra camada social, que é dos povos germânicos, que, de certa forma, conquistam esses territórios, então estão numa posição de superioridade a partir do contexto militar, enquanto que muitas vezes os povos latinos eles estavam numa superioridade no sentido das práticas jurídicas, das práticas institucionais. Eles tinham um grau mais alto de erudição, de conhecimento institucional, digamos assim. E às vezes esses povos eles também podiam ser incorporados em alguma medida no governo desses reinos, tá? Até para auxiliar o domínio destes reis germânicos conquistadores. As relações políticas e sociais nesses reinos, elas vão ser bastante diferentes de como eram as relações políticas e sociais em Roma. Em Roma havia um sistema imperial, né? Então, um imperador, um exército, que era um exército profissional, um imperador que representava uma autoridade geral, e os cidadãos que tinham seus direitos, né, vinculados à cidadania, regulados pelo direito romano, e muitas vezes estavam se dedicando às suas vidas privadas, né? Então havia uma tendência de separação entre vida privada e o funcionamento dessas instituições de caráter público, digamos assim, né? E nesses reinos vai haver uma mudança nessas diferenças entre vida privada, vida pública, relação política, porque os germânicos eles baseavam as suas relações sociais de fidelidade, de conquista, né, desses processos migratórios, pela conexão familiar, de parentesco, ou pela relação de lealdade pessoal a um líder guerreiro. O que significa que quando um grupo,
né, germânico, um guerreiro que conseguia vencer muitos duelos, batalhas, ele se tornava um líder militar vitorioso, ele começava a ter muitos seguidores. Esses seguidores, eles juravam lealdade a esse líder guerreiro. Aí quando ele conquista uma província romana e decide estabelecer ali um reino, né, ele tem agora um monte de guerreiros leais que ajudaram a conquistar aquele reino. Então, a autoridade dele não vai se basear numa dinastia imperial, ou numa dinastia monárquica, ou num processo de eleição republicano, nada disso. Ele é um líder militar conquistador e ele vai distribuir para os seus membros mais leais, para a sua família e também para os seus guerreiros mais valorosos, né, para os seus aliados mais valorosos, as terras, boa parte dos territórios conquistados. Né? Então, essa relação política de quem irá governar, né, aquele povo, de quem irá governar aquele território, ela vai se dar pelos laços de parentesco e também pelos laços de lealdade. Isso já é bem diferente, né, de como era institucionalmente o Império Romano. Não que não fosse importante a relação de parentesco, de lealdade pessoal, mas havia todo um outro conjunto de instituições também. Agora aqui, aquelas instituições já não operam da mesma maneira. Além disso, tá, com esses povos germânicos, a gente vai ter novamente o predomínio da cultura oral, do direito baseado em costumes, né, do direito consuetudinário, em oposição a quê? Em oposição ao direito letrado, né? A um conjunto de leis que dominam o sistema legal, então há um direito doutrinal. Esse direito dos germânicos é marcado pelo predomínio dos ditados, das histórias, né? Dos costumes dos ancestrais, algo que em alguma medida lembra como era o direito romano arcaico, né? Antes do período clássico. O direito romano arcaico tinha algumas características e algumas características são semelhantes com o direito germânico. Então existe uma queda no caráter formal e no caráter escrito do direito nesses reinos. Tá? Os povos que eram romanizados, eles de certa forma continuam a operar um pouco com a tradição romana, mas os povos germânicos eles utilizam uma outra forma de solução de conflitos, tá? Uma outra forma de sistema jurídico. E aí, tudo bem? Você tem alguma pergunta? Alguma questão? Então, observem aqui, eu peguei o exemplo dos visigodos para a gente analisar como é que era o direito germânico nesse período, e em especial porque os visigodos eles também vão estabelecer os reinos ibéricos, né? De Castela, Aragão, Portugal. Né? Então, existe uma conexão interessante entre estes germânicos, em especial porque eles tentam fazer algo que acontece de forma semelhante também em outros reinos, que é o estabelecimento de um sistema legal capaz de reconhecer os direitos, um sistema jurídico dos germânicos e um sistema jurídico dos povos latinizados, romanizados. Tá? Como vocês podem observar ali, grande parte do território deste novo reino, ele era anteriormente governado pelo Império Romano, e por bastante tempo já, por vários séculos. Tá? Então, uma das coisas que esses povos conquistadores fazem é tentar, de certa forma, estabelecer códigos legais. Tá? Então, nós temos um contexto que é bem paradoxal. Preste atenção para essa confusão.
Eu falei que, com a conquista, o direito ele vai seguir a tradição costumeira, oral, né, em oposição ao sistema do direito romano arcaico, arcaico não, do direito romano anterior. Porque os germânicos, eles tinham uma tradição costumeira própria, diferente da dos romanos. Só que, em alguns contextos, os próprios germânicos, que eram conquistadores e, portanto, vão formar a base do que eventualmente vai compor uma nobreza, né? Porque é uma nobreza de origem militar, de origem de conquista. Esses germânicos, em alguns contextos, eles são minoria, enquanto que a maioria era o povo local daquela província. Então, os povos locais, eles precisavam também ser tratados de uma maneira a integrá-los no funcionamento desse reino. E esse reino, de certa forma, precisava se integrar ao funcionamento daquelas províncias. Existe uma relação de integração entre esses dois povos. Agora, na Idade Antiga, era muito comum a concepção personalista do direito. Né? Em vez de uma concepção territorial, a ideia de que, dependendo da sua origem, né, que iria depender o sistema legal aplicado a você. Então, os germânicos, eles também tinham essa concepção de que aqueles que tinham origem germânica, eles tinham que ser julgados pelos costumes germânicos, enquanto que aqueles que tinham origem romana, né, eles tinham que ser julgados de acordo com o sistema legal romano. Então, isso gera um sistema complexo, que existe uma mistura entre esses dois sistemas jurídicos. Tá? Então, a marca característica do direito medieval vai ser o pluralismo jurídico, tá? Diferentes sistemas jurídicos operando de acordo com diferentes pessoas. E, justamente para regular essa relação, né, não para criar uma doutrina nova, mas para estabilizar essa relação, esses reis germânicos, eles mandam os juristas que ainda existiam naquele reino, né, naqueles diferentes reinos, né, e os visigodos são um exemplo disso, mandam fazer códigos que pudessem determinar quais são as regras pelas quais vão ser julgados cada tipo de pessoa. Quais são as regras que vigiam os crimes, né? Homicídio, furto, regras sobre... Perdão. Regras sobre o direito comercial, regulando a propriedade e assim por diante. Né? Um desses códigos é chamado Breviário de Alarico, a Lei Romana dos Visigodos. E esse é um tipo de código que, até um tempo atrás, muitos historiadores diziam que era o seguinte, que era aplicado, né, esse código aos antigos romanos, os antigos povos latinos da província, enquanto que os germânicos continuavam tendo seu direito estritamente oral, costumeiro. Né? E depois alguns intérpretes vão dizer, não, talvez ele fosse mais utilizado. Outros dizem, não, talvez ele não tivesse muita aplicação, porque muito pouca gente, diferente do período romano antigo, durante a Idade Média, a quantidade de pessoas alfabetizadas cai muito. Né? Então, você não tem como ter um direito escrito funcionando numa sociedade que ninguém sabe ler e escrever. Então, existe muita discussão sobre se esses códigos eles eram aplicados ou não. Se eles eram lidos, estudados, aprendidos, ou se era simplesmente o registro de um momento em que esses povos germânicos conquistadores estavam tentando integrar os povos conquistados. Tá? A gente não sabe exatamente qual que é a resposta. A gente pode perceber que existe um conflito aí. Né? Professor, esse breviário, ele era escrito ou era oral?
Isso, ele é escrito. Você pode, dá inclusive para encontrar ele, tem traduzido para o espanhol. Como é parecido com algumas codificações privadas que estavam sendo feitas por juristas no período do direito romano pós-clássico, tardio, né, compilações de tratados jurídicos e alguns outros códigos também que são feitos pelos ostrogodos, pelos francos, alguns desses códigos que justamente tentavam dar uma sistematicidade que vinha da tradição do direito romano, mas incorporando já alguns elementos germânicos, né? Como, por exemplo, assim, quais deveriam ser as penas para um furto, para um homicídio, só que a gente começa a ver uma mudança muito estranha, assim, estranha, não, até engraçado. Por exemplo, entre os germânicos, muitas vezes um furto, por exemplo, assim, no nosso Código Penal, né, a gente tem a definição de furto e de roubo. Você sabe essa diferença? Qual que é o mais grave? O roubo. O roubo. Por quê? Por causa do uso da violência. Por causa do uso da violência. Né? Se você usar o engodo, a enganação, e não usar ameaça nem nada disso, ou, ou sem, ou sem a pessoa saber ir lá e subtrair o objeto, é um furto. Né? Os germânicos achavam mais grave o furto do que o roubo. Né? Porque se você tomou o objeto pela força, pelo menos você foi digno. Você ganhou aquilo ali no conflito. Né? Você mostra que você tem algum valor. Agora, se você faz isso na madrugada, usando formas subterfúgios, aí você é uma pessoa mais desprezível. Então, aí esse é um crime mais grave. Então, de certa forma, os valores, né, dos germânicos comparado à tradição romana, eles já são bem diferentes. Aí a gente vê bastante isso. A gente vê colocado na forma escrita alguns valores tradicionais daquela cultura oral germânica. Né? Em especial, a diferença de valor atribuído ao guerreiro, né? Aquele que tem considerado um valor pela honra, e aqueles já com menos valor dentro daquela sociedade. Né? Então, a mulher, a criança, o servo, né? Todos esses vão ser menos valorizados em comparação ao homem, que é aquele que vai para a batalha, é aquele que vai mostrar o seu valor pelo combate. Então, é uma tradição bastante diferente. A estrutura familiar germânica, ela vai ser também a base do próprio sistema político. Eu mencionei para vocês, né? Então, o grau de parentesco, as relações de fidelidade, elas vão ser transpostas nos reinos, né? Tanto para a relação de vassalos, né? A partir desses graus de fidelidade. Em alguma medida, existia uma semelhança com a ideia do pater familias, né? Com a estrutura familiar romana. Mas mais, digamos assim, essa estrutura familiar era mais arcaica, mais parecida com como era o direito romano mais antigo, lá do período arcaico, em que o chefe da família ele possuía muita autoridade e a família era vista como muito grande, muito ampla. Então, as pessoas mais poderosas eram os chefes das grandes famílias, as famílias mais numerosas, porque quando havia uma guerra, quando havia um conflito, o chefe dessa família, desse clã, né, ele convocava todos os parentes, e aí, quando as pessoas ouviam esse chamado, né, eles atendiam o chamado desse líder familiar e aparecia um monte de gente armada para defender aquele líder ou a honra da família. Então, nisso, quando havia uma guerra, então a família ela ia para a guerra junto, né, por essa liderança. Então, quando eles conquistavam um território, aí eles distribuíam
né, os espólios desse território para a família. Então, as relações familiares eram muito fortes, muito importantes nesse sentido. Já bem mais do que era no Império Romano, né, que, por exemplo, os exércitos, eles eram, de certa forma, profissionais, né? Aqui não. Eles vão ser baseados na relação de lealdade e fidelidade a um chefe de um clã. Isso a gente encontra em diversos outros reinos daquela época. Tá? Volta com mais força. Tá? No direito romano, isso nunca deixa de existir, mas para o direito germânico isso é muito mais importante pela ausência de outros elementos formais, que é o direito baseado no juramento. A ideia do juramento, da demonstração pública do juramento, essa performance perante os demais, isso é considerado muito importante no direito germânico. Isso vai dar origem, claro, às relações de juramento aos reis, né, de fidelidade, de vassalagem, né, e a própria relação entre senhor feudal e servo a partir de laços de juramento e de fidelidade. Algo muito importante entre os germânicos, né, a ideia de o conceito de faida, ou de vingança de sangue. Né? A ideia, ou também às vezes, né, a gente chama de lei de Talião, né, lá da época da Mesopotâmia, essa ideia de que uma ofensa ela gera o direito de vingança, de retaliação. Né? Isso era muito importante para a cultura germânica e casa muito bem com essa estrutura familiar de lealdade. Então, se um membro de uma família foi agredido, foi ofendido na sua honra, ou foi assassinado, a família toda tem o dever de lealdade de vingar a ofensa cometida por aquela pessoa. E essa pessoa, claro, ela tem uma família também, então essa família tem o dever de defender essa pessoa. E aí, qual que é a consequência desse sistema? Né? A tendência a conflitos interfamiliares, que de certa forma radicaliza, né? Faz com que seja mais importante as pessoas tomarem um lado ou outro, então essas famílias vão, de certa forma, se estruturando, né, por esses laços de lealdade, vão ficando cada vez mais vingativas. Né? Então isso lembra aqueles filmes de máfia, a história de Romeu e Julieta, lembra bastante aquele período arcaico de Roma, em que a cidade também vivia constantes conflitos internos por causa dos conflitos entre diferentes famílias. Tá? Diferente dos romanos, que tentaram estabelecer como saída a esse conflito eterno entre famílias, né? A estrutura dos pretores, dos magistrados da República para resolver os conflitos, e daí surge grande parte da doutrina romana, né? A figura dos juízes, que são, de certa forma, terceiros que não estão envolvidos no conflito. Entre os visigodos e outros povos germânicos, existe o conceito de reparação da ofensa, né? Chamado de Vergeld, que é uma palavra que ainda está em algumas línguas, né? E traz essa ideia de reparação ou de compensação. Quer dizer que se uma família sofreu uma ofensa, se uma pessoa sofreu uma ofensa, seja ela da honra ou então alguém que foi assassinado, essa família ela deve aceitar, tá, uma reparação justa se for oferecida. Então, se a pessoa que cometeu o crime, que cometeu a ofensa, se dispuser a pagar o preço da paz para encerrar aquele conflito de sangue, para encerrar aquela vingança de sangue, os ofendidos, né, eles devem aceitar a reparação.
Tá? Aí eles consideram, e aí tem um outro elemento que mitiga aquela vingança de sangue. Né? Eles consideravam que daí seria injusto a família não aceitar a reparação e continuar a vingança de sangue se a oferta fosse digna. Né? Então, a ideia de que a compensação, e aí como a Karina colocou no chat, é pecuniária, sim. Tá? Pode ser feita em dinheiro, moedas de ouro, ou então em alguma outra forma de indenização, de tributo. Né? Oferecer animais ou coisas assim. Tá? Mas era um pagamento. Então a ideia de que a ofensa jurídica, o crime, ele pode ser resolvido pelo pagamento, pela compensação. Tá? Esse é um conceito bem importante entre os povos germânicos. Ele ajudava a mitigar aquele elemento da vingança de sangue. Tá? E a partir desses valores do pagamento, né, que estão naquele breviário de Alarico, né, estão escritos naquele código, que a gente consegue ver como que essa sociedade, a partir agora desses costumes germânicos, era mais estratificada, assim, mais atribuía valores muito diferentes a um homem guerreiro. Se ele foi assassinado, o tributo, a reparação tinha que ser muito grande, porque o valor de um homem adulto, guerreiro para aquela família, era muito alto. Agora, se fosse uma mulher, já era um valor menor. Se fosse uma criança, era um valor menor ainda, porque a criança não serve para nada, digamos assim, né? Era uma concepção peculiar nesse sentido. E aí, se fosse um servo, um escravo, ou alguém que só trabalhasse lá no campo, aí esse também tinha muito pouco valor, comparado ao homem adulto, guerreiro, que ia para a guerra e tinha o poder de comandar pessoas ou coisas assim. Então, nós vemos, a partir dessa legislação, né, desse reino, que era uma sociedade agora estruturada de uma maneira diferente, não baseada no direito de cidadania, como era na época do Império Romano, né, de quem era cidadão, quem tinha direito de cidadania, tinha mais privilégios, mais direitos do que os estrangeiros, e assim por diante. Aqui não, aqui o fator de distinção social é a família que você pertence, né? E que posição na sociedade que você ocupa. Você está na classe dos guerreiros, dos conquistadores, aí você está numa posição social superior, mais valorizada. Ficaram claros esses elementos? Sim, professor. Vocês conseguem visualizar, a partir desses elementos aqui, como que vai se estabelecer gradualmente um regime feudal, tá? Baseado em laços de parentesco, de fidelidade. Tá? Sim, Por quê? Talvez agora faça mais sentido alguns elementos, né? Porque um certo processo de encastelamento, de colonato, de um sistema de servidão associado à terra, à agricultura, já vinha se estabelecendo nos últimos séculos do Império Romano. Tá? Vocês sabem que quando o Império Romano para de se expandir, para de conquistar novos povos e novos territórios, para também o influxo de mão de obra escrava, né? Ou pelo menos se reduz fortemente, porque os romanos, se eles não têm mais povos para conquistar, se eles não têm mais novos territórios, era a guerra que era o motor da escravidão. E como consequência disso, nós temos o fato de que essa abundância de mão de obra escrava, ela desaparece. E aí, pelo contrário, a mão de obra se torna mais cara, mais valiosa. Então, isso, junto com mudanças culturais e sociais dentro do Império Romano, faz com que a escravidão ela perca
força como motor econômico do império, tá? Não que ela não desaparece, tá? Não, e não ocorre isso de um dia para o outro, mas existe uma tendência. Tá? E parte dessa tendência faz com que muitos proprietários de terra, em vez de ficar ali em cima com chibatada, explorando o trabalho escravo daquelas pessoas, até porque é caro, cada vez mais caro comprar escravos, né, no Império Romano tardio, as pessoas começam a estabelecer colônias e formas mitigadas de servidão, né, contratuais. Né? Imagina, a servidão pelo contrato. Então, começa a ser estabelecido situações como um proprietário de grandes terras coloca ali aquelas pessoas para trabalhar naquela terra e, em vez de ficar em cima ali administrando, ele diz assim, bom, vocês vivam aí, trabalhem, plantem, façam aí o que vocês quiserem, desde que no final do ano eu receba o meu pagamento. Tá? E eu sou o dono, eu tenho domínio sobre esse território, eu vou viver na minha residência fortificada, né, para garantir que se houver alguma invasão, alguma guerra, ninguém vai me atacar, e aí vai se estabelecendo um regime econômico diferente, que é mais parecido com o feudalismo, mas ainda lá no Império Romano. Esse regime, ele já estava acontecendo, e aí quando vem a invasão germânica, quando vem esses outros elementos do direito costumeiro, de relações de fidelidade, de vassalagem, aí essa mistura entre o processo que estava acontecendo e a conquista germânica vai dar origem ao processo de feudalização. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Os visigodos eram povos germânicos, que utilizavam o código breviário de Alarico, que era aplicado aos antigos romanos. Mesmo que o direito germânico fosse um direito consuetudinário, exato, é essa confusão. Por isso que eu digo que existe uma confusão aí, que nem mesmo os estudiosos sabem exatamente como que ocorria. Tá? Qual que é a confusão? Imagine o seguinte, existe um povo guerreiro que conquista um território. Esse território está cheio de gente. Né? De gente que não é germânica, de gente que era romanizada. Tá? Então, os conquistadores, eles formam uma elite social. Então, quem que vai ser o rei vai ser germânico. Os seus nobres, né, vão ser germânicos. Os senhores de terras vão ser germânicos. E as pessoas que moram ainda nas cidades, as pessoas que trabalham no campo, as pessoas que, por exemplo, trabalham nas igrejas, né, porque tem o elemento do cristianismo aí, elas vêm de origem romana ou latina. Entendeu essa dicotomia? Aí o que acontece? A gente tem que lembrar de várias coisas. Uma delas é a crença de que pessoas de diferentes origens são julgadas de acordo com o direito do seu povo e não com o direito territorial. Né? Então isso é muito importante. Os romanos reconheciam isso, os germânicos também reconheciam isso. Então os germânicos, eles querem ser julgados pelas suas tradições e aqueles povos que eram latinos, eles querem ser julgados de acordo com as suas tradições. Então existe o pluralismo jurídico. Existem diferentes tipos de direitos sendo aplicados no mesmo lugar. Varia de pessoa para pessoa. E aí também entra a diferença entre nobres, servos, mas também a diferença com os membros do clero, da igreja. Então os membros da igreja vão ser julgados de acordo com o seu próprio direito também. É o direito da igreja. Entendeu? A complexidade. Então é um direito mais complexo. Ele não tem aqueles elementos que a gente tinha colocado no começo da aula, da unidade. Não tem a unidade política, né, de vários povos sob o mesmo governo. Né? Não tem a unidade jurídica também. Tá? Agora, qual que é o papel desse código? O código breviário de Alarico. Existem outros códigos também germânicos. Tá? Como que ele funcionava?
A gente nem tem certeza, tá? Alguns acham assim que ele era aplicado praticamente só para os latinos, porque era esse povo latino que precisava ser julgado por leis da forma romana antiga, né? Com um sistema legal, com leis, com normas, com juízes, magistrados e coisas assim, enquanto que os germânicos eles não tinham essa necessidade, porque eles tinham um direito mais fortemente costumeiro, oral. Então havia essa dicotomia entre um direito aplicado a um povo e direito aplicado a outro povo. Aí alguns vão dizer que não, que esse código ele nem era aplicado, porque ninguém estava nem aí para lei escrita e tudo mais, isso aí foi só um registro de leis que eles tentaram fazer e por acaso foi preservado. Alguns fazem essa interpretação. E outros vão dizer que não, que ele tinha uma importância, né, especialmente para as poucas pessoas que sabiam ler e escrever, porque daí elas iam tentar aplicar o direito de uma forma a usar essa fonte como inspiração ou como referência para a relação entre esses povos. Tá? Então, veja a pergunta aqui. Ó. A gente pode dizer que bárbaros eram todos que não eram romanos? Exatamente. Tá? E se a gente estender como eles faziam na época, né, o conceito de romano também aos gregos, também aos povos, diferentes povos que viviam sob o domínio romano, né, a gente faz essa dicotomia. Os bárbaros eram aqueles que estavam para além das fronteiras do império. Então, todos aqueles que estavam fora do império eram bárbaros. Professor, teve algum tipo de aliança entre os romanos com os bárbaros para. Porque, como o império estava muito grande, eles já estavam invadindo, principalmente a região lá da Bretanha, né? Faria mais sentido uma aliança do que o conflito, né? Não sei. Isso, exatamente. E, na verdade, isso acontecia muito mesmo. Tá? Com o Império Romano muito extenso, né, os romanos eles faziam alianças, principalmente assim, quando um desses grupos germânicos estava invadindo, eles faziam aliança com outro grupo para esse grupo germânico atacar aquele grupo germânico. Né? Eles faziam essa política assim, de dividir e conquistar. Né? Até esse termo é um termo latino tradicional dos historiadores romanos, tá? Que era essa estratégia. Além disso, o próprio império, o próprio exército romano, que eu mencionei que ele tem uma trajetória profissional, né? As pessoas podiam entrar no exército romano, receber um salário, e aí depois de décadas servindo ao Império Romano, às vezes você ganhava como aposentadoria um terreno, né? Numa região, às vezes, fronteiriça do Império, uma colônia, né? Como, não sei se vocês já ouviram falar, né? A cidade de Colônia, na Alemanha. É uma colônia militar romana. Né? Então, os veteranos, eles ganhavam um terreninho e iam lá para a colônia, aí eles ficavam na beira do rio, que era basicamente uma daquelas fronteiras do Império. Né? Uma forma de adquirir a cidadania romana era servir o exército romano. Tá? Então, muitos estrangeiros serviam ao exército romano como tropas auxiliares e, depois do seu serviço militar, eles adquiriam a cidadania romana. Muitas das tropas auxiliares do Império Romano eram tropas germânicas, né? Cavalaria. Dependendo do local, eles pegavam, digamos assim, o que tinha de melhor entre os guerreiros e faziam a sua aliança. Tá? Então, de fato, aquela imagem que eu coloquei para vocês das invasões germânicas, né? E aí também tem os hunos, que vem de uma pressão que já vem mais da Ásia, né? Esse processo ele durou 3 ou 4 séculos, foi um processo longo, não foi de uma hora para outra. E não foi um povo bárbaro, né? Foram diversos. Tem muita coisa interessante para se analisar nesse período, né? Até hoje as pessoas se perguntam como que
como que foi possível a queda do Império Romano, já que o Império Romano ele era tão organizado, tinha tantos exércitos, tudo isso. Né? Mas existem muitos livros, muito debate sobre isso. Tá? De certa forma, eles não tinham como defender um império tão grande. Eles não tinham como estabelecer muralhas ou coisas assim. Então, e as divisões internas do império, né? Divisão do Império Romano do Oriente, do Ocidente, também apontava para fraturas que vinham de dentro do império, não só de fora. Tá? Então, a queda do Império Romano ela é associada à conquista desses povos bárbaros, né? Mas ela também tem fatores internos. Então, na próxima aula, a gente retoma esses elementos para entender melhor como que funcionavam os julgamentos na Idade Média, né? Como que funcionavam as leis. A gente vai ter um período com pouca produção de leis. Tá? As leis vão ter menos importância e vai ter mais importância o direito costumeiro, o direito local, tá? E essa ideia de pluralismo jurídico. Mais alguma pergunta? Então, vou encerrar a gravação.